Olá, segundo ano. Demorei, mas cheguei. Vamos lá iniciar o nosso segundo momento? Peguem aí o livro de matemática, né? E abram nas páginas 181, tá aqui do lado, e vamos fazer a 182 em seguida. Vamos aí fechar as medidas de capacidade. Só fazendo a leve, né? Revisão, só para a gente ficar assim um pouquinho mais esperto aí sobre os assuntos anteriores. Estamos vendo aí as medidas, né? A primeira medida que a gente começou a ver aí, a estudar na unidade 12, foi a medida de tempo, que foi as horas, né? Saber localizar no relógio as horas, os minutos. Depois vimos aí que o dia são 24 horas, que o ano tem 12 meses, 365 dias, a semana tem 7 dias. Vimos o que é números, anos bissexto. Vimos também a diferença do relógio analógico para o relógio digital. Vimos também calendário, né? Ano, meses, semanas e dias. Isso tudo dentro das medidas de tempo. Quando finalizamos as medidas de tempo, vimos também medidas de comprimento. Então, a gente viu aí a questão do metro. Mostrei a fita métrica, né? Vocês puderam aí ver que antigamente as pessoas não tinham uma medida padrão, tiravam medidas através do polegar, através do palmo, através dos passos, sendo que eram medidas que não eram precisas, porque essas medidas variam de acordo com o tamanho da pessoa que estava tirando essas medidas. Por exemplo, o meu palmo vai ser maior que o palmo de vocês, a minha passada vai ser maior que a passada de vocês. Então não existia essa medida padrão. Por isso que surgiu aí o metro. E aí veio a fita métrica, veio a trena, veio a régua, o metro articulado, que é muito usado pelos pedreiros. E depois que vimos medidas de comprimento, chegamos aí nas medidas de capacidade, o litro, né? Estamos estudando aí a quantidade de água, de suco, de leite, gasolina, álcool, tudo que for líquido, a gente está estudando dentro da medida de capacidade, que é o litro. Fizemos uma leitura aí da página 179 e realizamos a atividade da página 180. Então, a 181 e a 182 é a continuidade da medida de capacidade. Então, vamos fechar aí esse assunto hoje e já vamos entrar em medidas de massa, que é o quilo, que vamos ver na quinta-feira. Então, acompanhe comigo enquanto eu falo aqui. As atividades vão estar mostrando aqui do lado, né? Bem detalhado. Vamos fazer a leitura e vamos aí pensar e trocar aqui esse bate-papo, tá bom? Então, vamos lá. 2. Complete as frases. Mas antes de completar, eu gostaria que vocês observassem aí a ilustração que tem do lado da questão. Eu tenho uma garrafa de 1 litro e 2 garrafas de meio litro. Observaram? E mais embaixo tem outra ilustração aí, que são 5 garrafas de meio litro. Observaram? Agora espera. Vamos agora para a leitura, que aí vocês vão entender melhor ainda o que é a informação que o livro quer nos mostrar. Então, 1 litro tem 2 meios litros. Então, uma garrafa de 1 litro equivale aí 2 garrafas de meio litro. Então, coloque o número 2 aí. Por isso que eu pedi para vocês verem a ilustração. Porque ele está indicando aí que uma garrafinha de 1 litro é o mesmo que você ter 2 garrafinhas de meio litro. Por isso que tem que completar com o número 2. E 2 meios litros formam 1 litro. Já diz tudo aí a ilustração. 3. Analise as imagens e responda as questões. Mais uma vez, reforçando aí, por isso que eu pedi para vocês darem uma olhadinha aí. Vamos lá. A. Quantos litros há ao todo nas garrafinhas? Vou ler de novo, presta atenção. Quantos litros há ao todo nas garrafas? Lembrando que 2 garrafas de meio litro
equivale a uma de 1 litro. Então, aí eu vou ter quantos litros? Se vocês pegarem de 2 em 2, de 2 meio litro, 2 meio litro, forma 1 litro. Vai formar quanto aí? 2 litros e meio. Porque se cada garrafinha tem meio litro, e para mim formar 1 litro, eu preciso de 2 de meio litro, então só somar. Então, deu 2 litros e sobrou uma com meio litro. Então, ao todo, 2 litros e meio. Posso ir para B? Bora. Em uma jarra, cabem 3 litros. Observe, em uma jarra, cabem 3 litros de suco. Uma jarra só tem capacidade aí de 3 litros. De quantas jarras vou precisar para obter 15 litros? Ora, se uma garrafa aí comporta, cabem aí 3 litros, e eu preciso de 15 litros, então é só eu dividir 15 litros por 3. Então, vocês vão saber quantas jarras eu vou precisar. Então, vamos dividir 15 dividido por 3. Dá quanto aí? 5. Eu vou precisar de 5 jarras de 3 litros. Cada jarra de 3 litros. Então, eu vou precisar de 5 jarras. Pode colocar aí. Só ter um pouquinho de paciência e fazer os cálculos assim, passo por passo, que dá certo. Gente, aí nessa parte brincando, ele ensina aí uma vitamina de frutas com suco de laranja. E dá os ingredientes aí, né? Que vocês vão fazer vitamina. Vitamina é líquido. Então, tem tudo a ver com medidas de capacidade. Então, quem quiser provar aí essa receita brincando, podem fazer em casa, tá bom? Então, vamos para a página 182, que aí, essa página vai ser problemas com litros, com medidas de capacidade, tá bom? Então, vamos lá. Botaram aí na página 182? Show de bola. Então, vamos. Rafaela comprou 1 galão com 12 litros. Então, veja a ilustração aí do suco de laranja. Esse garrafão aí da ilustração tem 12 litros de suco de laranja. Perfeito? Gravem aí, ó. Ela quer distribuir essa quantidade nesse garrafão de 12 litros igualmente. Então, não pode sobrar nada. Em 3 jarras. Quantos litros de suco Rafaela deverá colocar em cada jarra? Ora, muito fácil. Você vai pegar a quantidade de suco de laranja, que são 12 litros. Ela está querendo distribuir em 3 jarras. Quando eu falo em distribuir, eu estou querendo dizer que eu vou dividir em 3 jarras. E tem que ser igualmente. Então, é uma divisão exata. Vocês já viram isso. Então, vocês vão fazer aí, ó. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Então, Rafaela deverá colocar 4 litros de suco em cada jarra. Fizeram aí? Lembrando que a resposta está aparecendo aqui no monitor. 2. Um aquário tem capacidade para 5 litros, tá? De água. Quantos litros de água cabem em 3 aquários? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês podem fazer 2 métodos aí, ó. Um aquário tem capacidade de 5 litros, ok? Grave aí. Quantos litros de água cabem em 3 aquários? Então, se cada aquário tem a capacidade de 5 litros, eu posso fazer 5 somar 3 vezes, que é a quantidade de aquário. Então, ia ficar 5 mais 5 mais 5. 3 vezes, né? Daria o quê? 15. Ou vocês poderiam multiplicar a quantidade de aquário pela capacidade de água. Então, 5, que é a capacidade de água, 5 litros vezes 3, que seria a quantidade de aquário. Então, 5 vezes 3 igual a 15. Podem ser os 2 métodos, tá bom? Então, a resposta passando aqui no monitor,
em 3 aquários com 5 litros de capacidade cada. Então, cabem 15 litros de água, ok? 3. Em um supermercado, o preço da caixa de 1 litro de leite é R$3. Então, gente, olha só. Usando aí sistema monetário. Então, em um supermercado, o preço de uma caixa de 1 litro de leite é R$3. Pronto, uma caixa equivale a R$3. Quanto gastará uma pessoa que comprar 3 caixas? A mesma coisa. Vocês podem pegar R$3, que é o valor, vezes 3, que é a quantidade de caixa. E vocês vão encontrar o resultado. Então, 3 vezes 3 igual a 9. Gastará R$9. E B, quantos litros de leite comprará uma pessoa que levar 5 caixas? Ora, se uma caixa tem 1 litro, então se eu comprar 5 caixas, eu terei quanto? 5 litros. Então, comprará 5 litros de leite. Finalizamos aí, segundo ano, mais um encontro com matemática. E já, né, estaremos juntos de novo em História e Geografia, tá bom? Então, fechando aí medidas de capacidade para quinta-feira, entrarmos aí em medidas de massa, tá certo? Então, gente, até logo e até amanhã.